que quando a gente está vendo o programa de Bueno de Entrada, vocês colocam novamente ampliação e reforma do PSF. Vocês vão ampliar e reformar de novo o PSF na Bueno de Entrada? Márcia, na distribuição do PPA, estava previsto lá que isso se realizasse em 2 anos. E provavelmente o PSF, você sabe, foi entregue. Mas isso aqui não é para 2013? Justamente. Tinha que ser corrigido? Vai ser corrigido na LOA, como eu expliquei, né, uma cópia do PPA, eu expliquei. O que acontece é o seguinte, a obra foi entregue este final de semana e a possibilidade de antecipação ou postergação de programas ela é possível dentro da execução. Mas ele não é fidedigno, então. Essa LDO não é fidedigna. Pois não, porque foi antecipado e entregue esse final de semana. O PPA, a LDO foi entregue, perdão, a LDO foi entregue no dia 27 de abril. A inauguração do PSF foi agora, no final de semana passada. Mas isso aqui é para 2013. Pois não. Ele foi entregue depois da entrega da peça, né? Tá fácil de entender. Eu sinceramente, encontrei uma série de irregularidades aqui, de situações que entendo que não estão corretas. Não vou entrar em detalhes, até porque eu desgastaria demais, mas eu, sinceramente, entendo que não corresponde àquilo que a população espera para 2013. Está absolutamente em desconformidade com os programas e com o avanço que a gente tem que pensar para o ano que vem, já que é uma proposta que tem que ser dialogada com a cidade. Primeiro que eu só consegui encontrar a convocação da Câmara Municipal de forma ampla, colocando para o fórum de debate, sem especificação de dias, de horário, de temas, de quais seriam as secretarias que apresentariam. Pedi aí para o pessoal da imprensa, ninguém localizou, pedi para o meu gabinete, ninguém localizou, acredito que se teve, ninguém consegue localizar. Nem aqui na assessoria de imprensa da Câmara. Então eu queria saber aonde foi publicado a convocação da sociedade para essas audiências públicas, porque não há como as pessoas comparecerem a audiências públicas se sequer no jornal foi publicado. Está aqui o que a minha assessoria e a assessoria de imprensa conseguiu encontrar. E aí não dá para cobrar a população de não participar da audiência pública se ela não foi sequer, não deve ter sido dito no Madalena, não deve ter sido dito em lugar nenhum. Enfim, a gente paga tanto anúncio, né, em programas, em programa de Madalena, enfim, por uma atividade tão importante quanto essa, que eu saiba, pelo menos, que me provem o contrário, não aconteceu. E também, uma coisa que está me deixando aqui preocupada, uma ampliação extremamente grande de servidores que serão contratados para a subprefeitura da Vila. Nós temos 9 servidores, vai para 21 servidores. É isso? Está correto isso? Gostaria que alguém me explicasse a razão pela qual nós vamos ampliar tanto a unidade da subprefeitura da Vila Xavier, se não há um crescimento tão grande do ponto de vista gerencial que demande essa contratação excessiva de servidores. E para finalizar, eu gostaria de reforçar o que o Nascimento colocou em relação à questão das emendas, porque nós dialogamos com vários segmentos da sociedade no sentido da gente propor emendas aqui nessa Câmara Municipal. Das minhas emendas, nenhuma foi incorporada. No primeiro momento, por discussão dos vereadores com o governo, nós aprovamos todas as emendas num pacote. Depois, rejeitou-se todas as emendas e nós não tivemos... Estou me trazendo aqui. Nós não tivemos... No jornal, teve a convocação? Mostra. Não, a gente acabaram de entregar o jornal para ela, mostrando que saiu, que foi divulgado, e quase todos os jornais saíram. Então, infelizmente, nós estamos misturando as coisas políticas partidárias com a apresentação do orçamento. É bom que a gente se fixe no orçamento. Não é um perguntas para o secretário de Fazenda, que ele expôs a parte dele. Nós abrimos para que se pergunte sobre o secretário da Fazenda. Você já está perguntando sobre a administração, outras coisas.
Deixou a secretaria E as coisas que já foram ditas aqui, Márcia? Não, eu quero os dias e os temas. Então, arruma para mim. Bom, eu quero agradecer, Márcia. Não, eu não terminei. Então, por favor, termine. Por favor, termine. respeite a minha fala. Estou respeitando, mas por favor, respeite as pessoas que estão aqui e que estão escutando também. Mas eu não vou ter. Não, você não vai ficar discutindo com pessoas sobre o jornal agora, por favor. Você levantou a sua dúvida sobre se foi Estou pedindo para que me esclareça. Você não levantou a dúvida sobre se foi divulgado? Sim. Então te levando a algum jornal que foi Mas não divulgado. está no jornal. Deve ter outros jornais, mas Eu estou enfim, seja pedindo o para que que eu for, localize. se teve falha, inclusive, Calma, o senhor está nervoso? se houve falha, não, eu estou só explicando para a senhora, que se houve falha, foi falha inclusive da Câmara, porque os fóruns são da Câmara. Estou dizendo que seja falha de senhor, ou de algo, eu estou dizendo que nós estamos questionando a ausência de pessoas neste plenário. Eu estou dizendo que houve ausência de pessoas nesse plenário, senhor vereador, presidente dessa mesa, porque possivelmente... Marcelo, sobre esse assunto, especificamente, só para explicar. O senhor, inclusive, como presidente da mesa, é responsável. Mas se você participava, infelizmente não participava, mas quando o PT estava aqui no governo, e a presidente da Câmara, estou dizendo, o PT estava no governo, e a presidente da Câmara era que criou o fórum com a nossa aprovação, sim, a plateia não era maior ou menor do que a que está aqui. E se divulgava, e se podia ir no ginásio do esporte. Eu estou dizendo, essa colocação... Eu não estou questionando o passado, eu estou questionando o presente. Não, mas o presente... Eu vivo andando para trás, eu não sou caranguejo, eu vivo para frente. Então vamos continuar? Então você questiona para frente. Então vamos questionar. Questiona para frente. Mas eu estou questionando essa audiência de hoje, Eu vereador. estou explicando que a audiência anterior, que foi feita pelo PT, pelo governo, Não interessa o que foi feito para foi trás. da mesma forma que está sendo feita Vereador, agora. você está muito O nervoso. desinteresse da Calme. Não, eu estou calmo, eu só estou explicando. O desinteresse, infelizmente, dos próprios vereadores e da população é grande, e continua sendo. Eu posso temos que continuar na discutir. discussão da emenda, vereador? O que nós temos que Aproveita. discutir. A sugestão é. O senhor está interferindo na minha fala, vereador. Sim, mas Eu estava falando sobre as emendas. Posso terminar? eu só vou explicar o que a senhora perguntou. O que nós não temos. tem nada, eu nós- estou perguntando para o Roberto. Eu só quero estão explicar aqui. que nós temos que discutir como um todo, como Câmara, como legisladores, a forma de se proceder isso no futuro, para que não ocorra o que já ocorreu e que venha ocorrendo. Como melhorar? Agora, fazer crítica aqui como se aqui fosse esse o problema nosso, o problema é de atuação. O exemplo do passado e do presente pode dizer, ó, nós não conseguimos colocar quem a gente gostaria que colocasse dentro da Câmara, que é o Nascimento está propondo, inclusive, honestamente, dizendo, olha, não é o problema desse governo, dessa Câmara, sempre foi assim, quais são as medidas? Isso sim, é construir. Quais são as medidas que nós podemos adotar no futuro para evitar o que está ocorrendo? É nesse sentido, pois não, pode continuar. Posso continuar? Obrigada. Então, continuando com relação à discussão das emendas, eu acho que o vereador Nascimento traz um assunto que é extremamente importante, porque é nessa casa de lei que as emendas têm que ser dialogadas, discutidas e apresentadas. Afinal de contas, é para isso que a gente apresenta em audiência pública a LDO, não é isso, vereador? O senhor concorda comigo? Concordo. Para que a sociedade civil, para que as entidades, para que os próprios vereadores subscrevam essas emendas e elas sejam inseridas na lei de diretrizes orçamentárias. Não é assim. Ah, não é assim? Não, tem. Então, para que nós vamos fazer As isso? emendas são apresentadas não para que subscrevam, para que se vote aqui, se aprove ou não se aprove. A Câmara é soberana para se aprovar ou não as emendas. Então, o fato... Vereador, posso terminar a minha fala? Você perguntou para mim. Eu não perguntei Se nada não para era você. assim, Eu estou Marcelinha, concluindo por meu favor. raciocínio. Respeito mútuo. Você perguntou para mim se não é assim que procede. Eu estou corrigindo, dizendo não é assim. Nós não precisamos subscrever as emendas. Cada vereador tem o direito de subscrever ou não, de apresentar emendas. E a casa é soberana para aprovar ou não. Só corrigir o que você falou. Pode continuar. Sim, se uma entidade trouxer uma emenda para um vereador e esse vereador entender que deva subscrever a emenda, é perfeitamente possível, vereador. Ou mudou, o senhor mudou o método. E apresenta a emenda para a Câmara. Apresenta a emenda para a Câmara. E aí, E a Câmara aprova, é isso aí. Foi exatamente o que eu disse. A Câmara vota. Isso, a Câmara vota. Nos casos dos anos anteriores, nós apresentamos várias emendas, dialogadas com a sociedade. Eu, por exemplo,
dialoguei com várias entidades, portadores de deficiência, com entidades de crianças, com entidades de idosos, apresentei as emendas e as emendas, infelizmente, não foram aprovadas. O ano passado, inclusive, por conta de já saber que não seriam aprovadas, eu sequer, as entidades que me procuraram, eu disse, olha, não adianta apresentar, porque não é aprovada e porque a base do governo fecha a questão e o que vem para cá é o que acontece. Agora, nos corredores da Câmara, o que os vereadores da base dialogam conosco é de que, infelizmente, o que eles pedem, né, vereador Nascimento, é atendido. É isso. Só queria fazer esse ressalve, não quero explicação nenhuma, estou satisfeita. Muito obrigada. Ok, obrigado. Então, só para explicar para